Olá pessoal, eu sou o Dan. Você não leu errado no título desse vídeo, de fato. O videogame não é o causador do insucesso. Não, ele não é o causador. Mas antes de a gente entrar nesse mérito, eu quero deixar claro uma coisa para você que está vendo esse vídeo. Eu já disse em alguns dos meus vídeos para vocês, o tempo deve ser sabiamente administrado. Se você acredita na Bíblia, você vai ler lá muitas vezes que o tempo deve ser sabiamente administrado e há tempo debaixo do céu e da terra para tudo. Ou seja, nos é dito há milênios que se o tempo for bem administrado, nós encontramos formas de fazer as coisas que queremos e que precisamos no tempo adequado. E se você não for, claro, um crente, se você não acreditar na Bíblia, existem vários outros livros de sábios antigos de vários países, de várias nações, atuais e antigas, que falam sobre a administração do tempo, sobretudo os ensinos da gestão do tempo de hoje, onde existem cursos excelentes que ensinam você a administrar o seu tempo. Logo, por que eu disse isso? Muita gente diz que existem outros fatores que causam o sucesso de uma pessoa, mas muita gente aplica esse sucesso aos videogames, né? É uma coisinha como esta aqui, por exemplo, né? Que é o Nintendo Switch, e que ocupa o tempo demasiado de um ser, de uma pessoa, a ponto de que ele não consiga evoluir. Ora, existe tempo debaixo do céu e da terra para todas as coisas. Logo, eu não consigo ver, pessoal, de forma lógica, de forma consciente, de forma sã, que um divertimento, e aqui eu vou globalizar, tá? Eu vou generalizar. Um videogame como este, ou um Xbox, um PlayStation, ele pode ser equiparado logicamente a qualquer outro divertimento, como um filme, uma série. Só que muitas pessoas, elas de fato perdem o seu bom senso ao aplicarem todo o seu tempo, ou a maioria do seu tempo, a um videogame, ok? Esse é o grande erro, é o problema na gestão do tempo, certo? Então, se você começa a jogar um joguinho, seja qual for o jogo, tá? Eu tenho minhas preferências, obviamente. Eu curto mais jogos single player, como Zelda, por exemplo, Elden Ring, enfim, outros jogos que me fazem ter quase a mesma sensação de ler um livro de fantasia, por exemplo. Para mim, o videogame é um portal para uma outra fantasia, para uma história, só que eu sou ali um personagem que interage com a história mais vividamente do que no livro, por exemplo, ou em um filme. Só que, se uma pessoa ela foca a maioria do seu tempo em videogame, obviamente ela não vai ter tempo para fazer outras coisas. Então, qual é a grande questão? A questão inteligente, o passo inteligente para você poder se divertir, seja jogando videogame, seja vendo um filme, uma série, outro tipo de divertimento, é você fazer as coisas que você precisa de forma ordenada. Então, eu preciso ter um tempo, obviamente, para trabalhar. Aquele tempo eu não vou conseguir jogar videogame, embora tenha alguns espertos que fazem isso, não sei como, né? Ou jogam no celular, enfim. Mas você tem o seu tempo de trabalhar, o seu tempo de dormir, você precisa ter o seu tempo de, se você for cristão como eu, dedicar-se a Deus, ler a palavra, você precisa ter o seu tempo de estudar, você precisa ter o seu tempo de se exercitar, de dar atenção às pessoas que você ama, dar atenção a você mesmo, ou seja, se dedicar, cuidar da saúde, enfim. E aí você tem o seu tempo de se divertir, pessoal. Você precisa separar o seu tempo. Então, como eu faço, ok? Deixando bem claro que eu disse para vocês que eu curto jogos single player. Eu não curto jogos de competições. Nunca gostei de ficar jogando online, que nem esse pessoal joga Fortnite e outros jogos. Não estou te criticando de forma nenhuma. Mas é que eu não curto mesmo, tá? Eu prefiro os jogos single player, onde eu posso definir um tempo de início e um tempo de parar. Então, geralmente, esses jogos que eu jogo, geralmente são RPGs ou jogos de ação, mas mais ali focado com aventura. Geralmente, o que eu faço? Eu defino, hoje eu vou fazer tal coisa nesse jogo, depois de terminar essa tarefa, essa quest, eu vou parar e vou fazer outras coisas, ok? Então, geralmente, eu faço as coisas que eu tenho que fazer. Tem um trabalho, depois do trabalho,
vou ler, vou me exercitar, vou conversar com a minha esposa, vou fazer alguma coisa. Então eu crio um cronograma para mim, quer seja ele mental, quer seja ele escrito. Eu prefiro usar cards dentro de um mini quadro que eu tenho aqui na minha mesa, tá? Que ele faz o quê? Eu coloco cards ali com as coisas que eu tenho que fazer, as tarefas que eu tenho que fazer por horário, ok? Então sobra um tempo, eu vou lá e coloco. Hoje eu vou jogar videogame, ok? Eu não deixo de ler nunca, então eu dou sempre prioridade à leitura e às vezes algum filme cult ou alguma série que eu curta muito que vai me agregar, ok? Visto o passo da questão que a organização ela faz com que o videogame pareça realmente um grande vilão, na verdade não é, ok? Então entramos no ponto aonde as pessoas dizem que o videogame nada traz de bom. Existem estudos específicos onde dizem que determinados jogos, eu não vou colocar aqui jogos competitivos, porque realmente jogos competitivos eles podem criar de certa forma um vício mais fácil do que jogos singulares, single player, né, que é um jogador só. Então os jogos eles podem ajudar a criar novas ligações, se eu posso falar neurônicas, talvez de neurônios no seu cérebro, ok? Todos sabemos que a forma mais fácil de você ficar mais inteligente, de você manter a saúde do seu cérebro, é desafiar o seu cérebro. E a forma mais fácil é você ler, pessoal, é leitura, é ler livros. Eu defendo claramente que a leitura de livros, fisicamente, você pegar o livro ali e ler, ele vai ajudar o seu cérebro a criar novas ligações. Mas você executar tarefas difíceis, mentalmente, tá? Como, por exemplo, tarefas intelectuais, tarefas onde você tem que desafiar o seu cérebro a encontrar soluções. E aí estão jogos, muitos jogos têm puzzles, né? Enigmas difíceis de resolver. Outra forma são as caça-palavras. Enfim, existem várias formas de você desafiar o seu cérebro. Mas no âmbito de jogos, os jogos geralmente vão criar, pessoal, desafios para o seu cérebro. Né? Um jogo como esse, por exemplo, aqui. E este aqui, tá? Que é Elden Ring. Okay? Elden Ring é um jogo onde você cria um personagem, você tem missões determinadas e outras missões secundárias, terciárias. E você precisa, pessoal, estudar como construir o seu personagem de forma inteligente para que lá na frente você não vá se lascar. É como a vida, você precisa decidir a sua carreira e decidir aonde você vai colocar o seu tempo, onde você vai estudar e adquirir as habilidades. É a mesma coisa no RPG e o Elden Ring é assim. Tá? Então você precisa forçar o seu cérebro a montar estratégias, a definir formas de superar desafios. E é aí que está a grande cereja do bolo dos jogos, ok? Você precisa vencer desafios, mas você precisa pensar, criar estratégias de como vencer esses desafios. E por isso os jogos são extremamente úteis. Existem outros jogos muito mais simples do que esse, como os antigamente o famoso jogo da cobrinha, né? Jogos de encaixar quadradinhos. Existem vários jogos, hoje em dia principalmente, onde você consegue desenvolver a sua capacidade cerebral através de desafios. E não somente isso. Os videogames são capazes, como eu disse antes, como eu dissera antes, de ajudar você na ansiedade, nos problemas da vida, no seguinte sentido de que eles te transportam para uma aventura, e eu estou falando obviamente de jogos de aventura, jogos onde você tem performances históricas ou performances que te fazem vivenciar uma história, uma narrativa, onde você, por aquele momento, você relaxa, então ele te causa um relaxamento, ok? Isso já é mais um benefício. Notoriamente, isso também pode acontecer com pessoas que jogam jogos de futebol, jogos de combate, jogos online. Naturalmente, isso pode acontecer. O que não pode acontecer? E o que é o grande vilão no âmbito, no cenário, no paradigma dos games? É o vício, ok? É claro que tudo que vira um vício, assim como o próprio açúcar, que é um grande vilão da saúde humana, se ele for conseguido consumido em altas doses. A mesma coisa a televisão, a mesma coisa atividades adultas, se você não entendeu.
entre outras tantas coisas, remédios, por exemplo, substâncias químicas. Então, todo vício, ou seja, tudo aquilo que você consome e que você não tem o poder de parar de consumir, ou seja, fazer como eu disse. Eu escolho hoje, tem dias que eu passo, tem vezes que eu passo semanas sem jogar videogame, sem ligar o videogame para alguma coisa. E olha que eu tenho, além do Xbox, eu tenho aqui o Nintendo Switch que eu posso levar para outros lugares seguros, obviamente, afinal estou falando do Rio de Janeiro, né? Então, o vício, aliás, perdão, como eu dizia, eu consigo parar de jogar em qualquer tempo que eu quiser. Eu não estou viciado nisso, eu não estou preso emocionalmente a isso. Então, se o videogame ou qualquer outra coisa torna-se um vício capaz de prender você e você fica 10 horas jogando e você esquece de que você tem uma vida, esquece de que você tem que trabalhar, se você esquece que você tem que estudar, se você esquece que você tem que evoluir a si mesmo, então, de fato, o videogame vai ser o grande vilão, assim como qualquer outra coisa na sua vida. Qualquer outra coisa que vire um vício, ou seja, tire a sua liberdade de escolha, tire a sua liberdade de parar e recomeçar quando você quiser, vai ser o vício. Então, logo, pessoal, o grande vilão do insucesso das pessoas não é o videogame, não é o seu divertimento, não é a sua série preferida, não é a sua televisão. É claro que eu vou colocar aqui que coisas como o TikTok, né, passar o seu tempo inteiro assistindo TikTok, ou Reels no Instagram, ou os Shorts no YouTube, né, ou outras plataformas, ou, assim, eu sei que vai ter muita gente que vai me hatear por causa disso, mas ficar o tempo todo assistindo BBB, por exemplo, isso vai, obviamente, acabar com a sua vida, porque você não vai ter tempo de evoluir, você não vai estudar nada, você não vai fazer nada, você vai ficar viciado. Isso não te dá nada, pessoal. Então, muito de alguma coisa geralmente causa estragos, causa prejuízo. Então tem que ser em doses pequenas. Tá? Eu não estou falando aqui de substâncias químicas, pelo amor de Deus. Não vá pensar que eu estou dizendo nesse vídeo que você pode consumir substâncias químicas em doses pequenas que não vai te fazer mal. É óbvio que vai te fazer mal. Mas jogar um videogame, ver uma televisão, ver uma série, ver um filme, ir ao cinema. Caramba, sair no final de semana, ler um livro, sabe? Não precisa ser um livro técnico, um livro, sabe, de autoajuda. Poxa, a Bíblia pode ser um livro de história, um livro de fantasia, um romance, um drama, uma investigação. Se tudo for dosado corretamente, só vai te fazer bem. E os livros podem, obviamente, como eu já disse antes, causar muitos benefícios ao seu cérebro e te ensinar muitas coisas. Assim como os videogames mesmo podem te ensinar algumas coisas muito interessantes. A saga Assassin's Creed, por exemplo, tem vários contextos históricos muito interessantes. Então estou citando aqui alguns games porque para você ter uma ideia. Então os videogames, assim como outras formas de divertimento lícitas e saudáveis, não são o grande vilão do seu insucesso. O grande vilão do seu insucesso é a sua falta de gerenciamento de tempo e os seus vícios. Ok? Deixando bem claro que há estudos que, de fato, o videogame pode ajudar no desenvolvimento cerebral e melhoramento de capacidade de memória e raciocínio lógico e raciocínio rápido, tomada de decisões. Porque em muitos jogos você tem que tomar decisões rápidas, senão você morre, perde o jogo, ok? Então, pessoal, uma coisinha como esta aqui no videogame, tá? Esse aqui, no caso, você pode jogar em viagens. Eu indico, claro, Nintendo Switch eu indico, tem Nintendo Switch Lite para você jogar. Eu vou colocar aqui embaixo no link, aqui alguns links da Amazon que você pode comprar com bastante desconto. Eu aproveito que está com alguns descontos muito bons. Eu não estou fazendo jabá, né, como dizem as pessoas populares, para venda, tá? Mas se você quiser comprar, me ajuda, porque ajuda aqui o canal a continuar. E obviamente você sabe que o meu canal anterior foi excluído pela Google, pelo YouTube. E aí eu resolvi montar esse canal para trazer insights de finanças, tecnologia, design, que é onde o meu novo caminho profissional, e videogames, enfim, cultura, cinema, para vocês, ok? Eu quero deixar uma dica muito especial para você, se você assistiu até aqui. Além de aproveitar as dicas dos livros, e obviamente eu vou deixar consoles do Nintendo Switch e outros aqui embaixo, caso você queira comprar e começar a jogar videogame,
eu vou deixar a dica para você assistir o filme A Forja. Excelente filme que vai te dar insights poderosos para sua vida, tanto profissional quanto pessoal e espiritual, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou a pensar melhor, ok? Deixe seu like, compartilha com as suas pessoas queridas, os seus amigos conhecidos, me ajude a fazer crescer esse canal. Indico que você veja o meu vídeo sobre finanças. Esses passos vão mudar sua vida financeira, ok? Eu vou deixar o link abaixo na descrição. E também deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, ok? Se você joga videogame, se você gosta de jogar, os jogos que você curte jogar, se você joga desde criança. Eu jogo desde criança, entendeu? Mega Drive, antes do Mega Drive lá, o famoso Phantom System, enfim. Então, deixe seu comentário aqui embaixo. Agradeço que você tenha chegado até aqui. Que Deus abençoe a sua vida e a todos da sua família. Lhe dê sabedoria, porque a sabedoria é importante. Não se esqueça, gerencie o seu tempo. Essa é a fórmula de ouro para o sucesso em tudo na sua vida. Fui!